Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite para quem já estiver entrando aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema. Na realidade, a gente vai iniciar uma série de estudos hoje, a série Fundamentos, sobre fundamentos da fé cristã. E nós vamos iniciar hoje falando sobre o Pai Nosso, falando sobre essa oração, falando um pouco sobre oração em geral. E aí aproveita aí esses primeiros minutos que você está entrando agora para convidar mais pessoas. Eu estou convidando aqui algumas pessoas, você pode clicar aí embaixo no aviãozinho, chamar mais algumas pessoas nesses primeiros minutos e pegar a sua Bíblia também, tá certo? Então, hoje nós vamos fazer um estudo bíblico, lembrando que estudo tem que ter Bíblia, então fique à vontade para trazer sua Bíblia, né? Pegar uma Bíblia aí que você tiver e também durante esse estudo fazer perguntas. Então, nós temos aqui total liberação para fazer pergunta durante o estudo bíblico, tá certo? Então você pode ir digitando suas perguntas, suas dúvidas relativas a esse tema que a gente vai tratar hoje. E com certeza é um tema que gera muitas dúvidas, questionamentos, perguntas. Então, fique à vontade, tá certo? Eu estou convidando aqui algumas pessoas para a gente iniciar e você pode convidar também. Eu acho que esse tema do Pai Nosso, que a gente vai tratar hoje, como eu disse, é uma série de quatro estudos. O primeiro estudo hoje é sobre o Pai Nosso, nós vamos falar também sobre o Credo, sobre os 10 mandamentos e, eventualmente, vamos tratar também sobre os sacramentos. Então, são 4 estudos. E ela se chama Fundamentos porque a gente vai tratar dos fundamentos da fé cristã, aquilo que é mais básico para uma vida cristã, que é como orar, o que é que nós cremos, no que crer, como viver, são os 10 mandamentos, e como nós vivemos como comunidade a graça de Deus, e aí é os sacramentos. Então, esses são os 4 temas que a gente vai tratar nesses estudos. Então vamos iniciar com oração, vamos iniciar orando. Nada melhor, já que hoje nós vamos falar sobre o Pai Nosso, nada melhor do que iniciarmos com a oração, orando. Vamos fazer a oração do Senhor? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Vamos embora. Então vamos lá. Hoje, como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre o Pai Nosso e lembrando, mais uma vez aí para quem entrou depois de eu ter falado, que nós temos total liberdade aqui para perguntar, tá certo? Então a dúvida que surgir aqui na sua cabeça sobre o Pai Nosso, sobre a oração, sobre algum tema que nós estamos falando no Pai Nosso, fique à vontade para colocar, certo? Então vamos embora. Então, o que é o Pai Nosso? Essa é uma primeira pergunta que é importante para a gente. A gente já fez aqui agora a oração do Pai Nosso. Mas é importante você saber que o Pai Nosso tem 2 versões na Bíblia. Talvez você não saiba disso. O Pai Nosso tem 2 versões na Bíblia. Uma é essa versão que a gente usou, que é a versão que a gente pega lá em Mateus capítulo 6. É a que a gente chama de a versão maior, ou versão mais longa do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, que foi literalmente aquilo que a gente disse aqui em oração. É a versão mais longa, é a versão mais conhecida, tá? Do Pai Nosso. E a versão mais curtinha é a versão que se encontra lá no Evangelho de Lucas. Então tem uma versão em Mateus, outro em Lucas. Rodrigo colocou aí, o Pai Nosso nos 2 últimos cultos complicou os auxiliares. Rodrigo está revelando alguma coisa aí sobre os auxiliares dos cultos. E hoje a gente está vendo aqui uma segunda versão agora do Pai Nosso em Lucas 11, que diz assim, eu vou ler os versículos 2 a 4, tá? Lucas 11, do 2 a 4. Então ele os ensinou, quando orares dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos dia de hoje.
Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Então veja, essa versão é bem mais curtinha, né? Tem duas frases aí importantes, na realidade a gente pode considerar até três, e até um pedaço do comecinho que não tem nessa versão mais curta do Pai Nosso. A gente faz a versão mais longa justamente porque ela tem, ela aprofunda mais, digamos assim, mas na essência é a mesma oração. Então a gente vai falar aqui da versão mais longa e da versão mais curta. Então quando eu falar aqui versão mais longa, versão mais curta, você entende o que eu estou dizendo, né? Versão mais longa é em Mateus, versão mais curta é em Lucas 11. Silvana Pequeno colocou, Rodrigo revelando os bastidores, exatamente. Rodrigo revelando aí os bastidores. Então vamos lá. Uma pergunta que as pessoas têm em mente, que eu acho que é importante para a gente aqui. Como a gente está falando do Pai Nosso, é importante esclarecer uma coisa. Um cristão deve orar o Pai Nosso? É errado orar o Pai Nosso? Então essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem. Por que as pessoas fazem essa pergunta? Convencionou-se dizer, ou se popularizou, não sei, a ideia de que entre os evangélicos não se ora o Pai Nosso, não se reza o Pai Nosso, não se recita o Pai Nosso. Sendo que, como a gente viu aqui em Lucas 11, Cristo ensinou os discípulos a orarem dizendo o Pai Nosso. Eu vou repetir aqui para você, eu vou ler o versículo 1, inclusive, em Lucas 11, diz assim, ó. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Jesus estava orando. E aí o que é que os discípulos veem? Eles veem que Jesus está orando ali. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele o ensinou. Quando orares, dizei, Pai. O que é que Jesus está dizendo aqui? Quando você for orar, diga isso. Diga essas palavras. Diga essa oração quando você estiver orando. Então, Cristo ensinou a orar o Pai Nosso. O Pai Nosso não é simplesmente uma oração popularizada entre os cristãos. O Pai Nosso é o que a gente chama de oração do Senhor. Por quê? Porque foi nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensinou essa oração. Então, ela é uma oração que, para nós como cristãos, primeiro, é uma oração que fortalece a nossa unidade como cristãos. É uma oração que todo cristão deve saber, todo cristão deve ter memorizado essa oração, e deve ter no seu coração, mais do que isso. Não só na sua memória, mas deve ter no seu coração. Nós devemos recordar o Pai Nosso, ou seja, nós devemos trazer de volta ao nosso coração, ou trazer de volta do nosso coração essa oração. Cristo disse, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, etc. Então, Cristo disse que nós devemos fazer essa oração. Cristo nos ensinou a orar dizendo o Pai Nosso. Então, é errado orar o Pai Nosso? É errado recitar o Pai Nosso? Não, não pode ser errado. Agora, algumas pessoas pegam lá aquele texto de Mateus 6 e o que é que eles fazem no texto de Mateus 6? Quando Cristo vai ensinar o Pai Nosso, lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, logo antes, Cristo adverte contra vãs repetições. Então, Cristo diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Deus, vosso Pai, sabe o que tem necessidade antes que lhe peçais. Ou seja, Cristo adverte aqui, não é contra a ideia de orações repetidas, porque alguém pensa assim, se eu estou orando o Pai Nosso, eu não estou orando algo que é espontâneo meu. Eu estou fazendo uma oração repetida. Jesus condenou isso, mas Jesus não condenou isso. Esse é o ponto. Jesus condenou vãs repetições. Jesus não condenou repetições. Pelo contrário, o próprio Jesus orou com repetições. E na Bíblia existem muitas orações que têm repetições. Um exemplo famoso é o Salmo 136. Eu vou ler só aqui um trechinho do Salmo 136. Olha o que diz o Salmo. Vou ler para vocês aqui um trechinho. Diz assim, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor dos senhores,
porque a sua misericórdia dura para sempre. É o único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Percebe? O Salmo fica o tempo todo repetindo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então é errado você ter uma repetição na oração? Não, não é errado ter repetição não, tá? Cristo não condenou repetição, ele condenou vãs repetições. Ou seja, o que é a vã repetição? É você ficar falando, tentando convencer Deus. Você está falando ali em vão, às vezes para se mostrar, para aparecer perante outras pessoas, entende? Ou seja, você está ali simplesmente discursando para outras pessoas em vez de estar falando com Deus. Então isso aí é vã repetição. E a vã repetição não tem nada a ver com oração memorizada ou com oração recitada, não. Pelo contrário, eu conheço muitas pessoas que fazem uma oração espontânea, mas que quando você vê a oração, é cheia de repetição. Eu não sei se você já viu, muita gente quando vai orar em público, ora assim: Senhor, vem Deus, vem Senhor, cura Senhor, esse homem Senhor, traz Senhor, nesse momento Senhor, um milagre Senhor. Fica repetindo a palavra Senhor, 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 Senhor. Isso aí é uma vã repetição. Por quê? Porque você está acrescentando ali a palavra Pai, Senhor, Deus, etc., várias vezes sem ter nenhum sentido. Você já disse Deus, já disse Senhor uma vez. Então você simplesmente dizer Senhor, 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 Senhor 1000 vezes, você está fazendo aquilo ali simplesmente por uma questão de hábito, mas é uma repetição que é vã. Ela não tem um propósito naquilo que você está fazendo. É diferente de você estar glorificando várias vezes o nome de Deus, como a gente tem aí no Salmo 136. Lembre-se disso. No paraíso, os anjos no céu adoram a Deus dizendo Santo, 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 o tempo todo. Santo, Santo, Santo. Então, eles estão sempre glorificando o nome de Deus. Estão sempre exaltando o nome de Deus. Então, se os anjos que estão lá diante de Deus exaltam o nome de Deus assim, repetindo, fazendo repetições, não é errado. Deus, ele aceita que a adoração seja feita assim. Tem uma música que as pessoas gostam de hoje em dia tirar onda, né? Aquela lindo, lindo, lindo és. É toda uma repetição na música. Lindo, lindo, lindo és. Repete 1000 vezes. Tem várias outras músicas que seguem esse mesmo padrão aí. É errado você repetir, fazer essa repetição? Não, não é errado. A questão é a vã repetição. Entende? Então, é um cuidado que nós devemos ter. É errado orar o Pai Nosso? É errado recitar o Pai Nosso? Não, pelo contrário. Jesus ensinou a orar dessa maneira. Jesus, em algum momento, ensinou a orar de maneira espontânea. Por exemplo, eu vou orar aqui com as palavras que eu pensar, que vier no meu coração. Jesus, em algum momento, ensinou a fazer isso? Não. Jesus nunca ensinou a fazer isso. Não estou dizendo que seja errado, tá? Eu não estou dizendo que seja errado você fazer oração espontânea, mas Jesus nunca ensinou oração espontânea. A única oração que Jesus ensinou foi o Pai Nosso, né? Então, o Pai Nosso, ele não é um modelo de oração. O Pai Nosso é uma oração para ser feita, tá? É uma oração para você dizer. Cristo disse, diga isso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, papapá. Então, Cristo nos ensinou uma oração a ser feita. Claro, você pode usar o Pai Nosso como um modelo? Pode. Jesus não disse que era para fazer isso, mas você pode fazer. Você pode orar uma oração espontânea? Claro que pode. Jesus não disse que era para fazer isso, mas você pode fazer. O que foi que Jesus disse que era para fazer? O Pai Nosso. É a única oração que Jesus disse, faça isso, diga isso. Né? Então, a gente pode dizer que o Pai Nosso é só um modelo de oração? Não, ele é mais do que isso. Ele é uma oração que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou o Pai Nosso e, além disso, é uma oração que é bíblica. Então, por ser uma oração que é bíblica, quer dizer que o Espírito Santo ensina essa oração. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a espada do Espírito Santo. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Então, é uma oração que, ao mesmo tempo, Jesus e o Espírito Santo ensinam. Jesus e o Espírito Santo, em conjunto, estão ensinando aqui essa oração. Então, muitas vezes nós valorizamos muito a nossa espontaneidade, mas a verdade é que nós não sabemos orar como convém. Quando a gente está orando, eu vou orar aqui do meu coração. Seu coração não sabe o que orar, o meu coração também não sabe. A gente não sabe daquilo que a gente precisa. Mas Jesus e o Espírito Santo sabem melhor do que nós as nossas necessidades. E, além disso, a tradição cristã ensina a orar o Pai Nosso. O costume antigo entre os cristãos era orar o Pai Nosso pelo menos 3 vezes ao dia. Tá? Então, você vê, por exemplo, que o profeta Daniel tinha esse hábito, né, de orar 3 vezes ao dia.
E esse foi um hábito que os judeus levaram adiante. Então havia momentos, horas de oração. A gente vê que no Novo Testamento os discípulos seguiam essas horas de oração judaicas e o costume cristão se tornou orar pelo menos 3 vezes ao dia o Pai Nosso. Clarinha perguntou, pastor, mas é errado a gente substituir a oração espontânea pela oração do Pai Nosso? Não, não é errado. É certo você orar o Pai Nosso. Agora, além de orar o Pai Nosso, você pode também dizer uma oração espontânea, né? Então, além do Pai Nosso, você pode, por exemplo, você sabe que você tem uma necessidade. Digamos, você está precisando da bênção de Deus para a sua saúde ou para a saúde de uma outra pessoa. Então, você pode fazer a oração do Pai Nosso e, em seguida, você pode orar espontaneamente pela saúde daquela pessoa. Então, uma coisa não impede a outra. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No nosso culto, vocês veem que a gente procura fazer as duas coisas. No nosso culto, a gente tem o Pai Nosso, tem algumas orações escritas e tem algumas orações que são espontâneas. Então, você não precisa fazer uma coisa ou outra, você pode fazer as duas coisas. O ideal na vida cristã é que a gente tenha esse equilíbrio. Nem só oração espontânea, nem só oração recitada ou memorizada. Você pode fazer as duas coisas porque elas se fortalecem. E eu digo aqui para vocês, essa questão, por exemplo, esse hábito que as pessoas têm de ficar repetindo a palavra Senhor, 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 várias vezes quando estão orando, muitas vezes é porque elas não estão acostumadas a orações escritas e recitadas. Quando você faz orações escritas e orações recitadas, a tendência é que sua oração se torne mais limpa e mais natural quando você também exercita a oração espontânea, ou seja, uma coisa fortalece a outra. Da mesma maneira, quando você tem uma vida de oração espontânea, quando você vai fazer uma oração que é recitada, você dá uma certa vida àquela oração que você não daria se você fosse simplesmente ler. Uma pessoa que só é acostumada a orar lendo, ela tem mais dificuldade de ler bem. Por quê? Porque ela não exercita essa fluência na oração espontânea. Então a gente tem que fazer as duas coisas, porque isso aí nos fortalece muito. Eu acredito nisso, acredito em fazer as duas coisas. Mas eu defendo 100% o Pai Nosso. Nada daquilo que é espontâneo nosso tem o mesmo valor que o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é o coração de Jesus. Esse é o ponto. O nosso coração não é como o coração de Jesus. Então, no Pai Nosso, você tem algo ali que é inspirado pelo Espírito Santo, que é inspirado por Jesus e que está garantido. Aquilo que sai do nosso coração pode ter o Espírito Santo ali no meio, mas pode ter besteira do nosso coração também. Então a gente nunca tem certeza. Mas com o Pai Nosso a gente tem certeza que a gente está orando aquilo que Jesus quer nos conceder. Não foi Ele que disse? Ore assim? Então a gente sabe que quando a gente faz o Pai Nosso, a gente está orando alinhado ao coração de Jesus. Porque Ele disse, peça isso. Quando Jesus ensina, peça ao Pai isso aqui, você já sabe. Jesus está lhe dando um caminho para você seguir. Então, toda oração, quando a gente ora, toda oração nos ensina algo. Principalmente a oração que é feita em igreja, a oração que é feita em comunidade, a oração que é feita com o povo de Deus. E o propósito da oração não é ensinar, tá? A gente sabe disso. O propósito da oração é a gente elevar o nosso coração a Deus. Agora, ter comunhão com Deus, né? Agora, a oração bem feita ensina algo. Nós aprendemos muito com o Pai Nosso. Esse é o ponto. No Pai Nosso tem muita coisa ali que a gente está aprendendo, porque Jesus está nos ensinando a colocar o nosso coração diante de Deus de uma certa maneira. Então, lembre-se disso. Antes a gente falar sobre o Pai Nosso propriamente dito, lembre-se disso. Na oração, o mais importante é a fé e a humildade. Esse é o ponto. Em qualquer oração, no Pai Nosso, fora do Pai Nosso, o mais importante é a fé e a humildade. Por quê? Porque Jesus prometeu: aquilo que a gente crê, Ele vai nos conceder. Então, nós temos que orar com fé. Esse é o primeiro ponto. Se a gente orar sem fé, a oração ela não tem muito fruto, tá? Então, não posso dizer que ela não tem resultado nenhum. Algumas pessoas vão dizer, se você orou sem fé, não vai ter resultado nenhum. Eu não vou dizer isso, tá? Mas a gente sabe que o mais importante é orar com fé. Aquilo que nós fazemos com fé, Deus nos concede. E humildade. Por quê? Porque Deus concede graça aos humildes. Está lá em Tiago, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5 também. Deus dá graça aos humildes. Então, quando você ora com humildade, Deus lhe concede graça. Então, são duas promessas que nós devemos exercitar quando nós fazemos oração. Lembre-se disso.
quando você orar, ore com fé e com humildade. Deixa eu te dizer, eu gosto, por exemplo, de quando eu estou orando por uma pessoa enferma, ungir com óleo, né? Como a Bíblia ensina. E das vezes que eu ungi as pessoas com óleo e as pessoas foram imediatamente curadas, foram as vezes que eu orei com mais humildade. Eu orei sem pretensão nenhuma. Eu estava me sentindo o bichinho de Jacó. E pessoas foram curadas imediatamente. Enquanto em outros momentos eu estava tão exaltado, tão me sentindo a coisa toda, e orei e nada. Então, lembre-se disso, existe uma importância em orar com fé e humildade, acreditando. Humildade não é negar a fé não, tá? Humildade não é orar sem fé não. É orar com fé, mas confiando nele, confiando no Pai, confiando que não é você quem faz o milagre, mas confiando nele. Então, quando você estiver orando, seja uma oração que é espontânea, seja uma oração que é escrita, seja o Pai Nosso, né? Você deve orar com fé e humildade. Acredite naquelas palavras ali que são ditas e se coloque diante de Deus, eleve o seu coração a Deus. A Inara colocou, né? Uma oração cheia de humildade, de adoração. Esse deve ser o nosso espírito. O espírito de adoração, de reconhecer a grandeza de Deus. E o Pai Nosso começa com essa adoração, né? O Pai Nosso, ele tem um começo, assim, que é um começo em que a gente está pedindo a Deus realmente, a gente está se colocando em adoração diante dele. Então, essa oração nos ensina isso. Então, são coisas que Deus promete responder. Fé e humildade. Quando nós nos colocamos diante de Deus com fé e humildade, Deus promete nos responder. Então não não trate como besteira as promessas de Deus, leve a sério essas promessas. Então vamos lá. A gente vai tratar aqui um pouquinho sobre o Pai Nosso e é importante a gente entender que nessa série sobre fundamentos, como eu disse para vocês, nós estamos tratando sobre o Pai Nosso, o Credo, os 10 mandamentos e os sacramentos, coisas que são básicas para os cristãos. Então, no catecismo anglicano, na igreja anglicana nós temos um catecismo. E esse catecismo ensina muitas coisas sobre a nossa fé e tem um trecho que ensina sobre o Pai Nosso. A gente vai ler aqui um trechinho que ensina sobre o Pai Nosso. E esse trechinho vem depois dos 10 mandamentos. A gente ainda vai tratar sobre os 10 mandamentos na terceira aula, tá? A gente não vai tratar dos 10 mandamentos hoje. Mas no catecismo, essa oração, o Pai Nosso, vem depois dos 10 mandamentos. Porque depois que se fala dos 10 mandamentos, a gente chega a uma conclusão. Eu não sou capaz de seguir isso aqui por mim mesmo. E aí é que o catecismo diz o seguinte: meu caro filho, aprende isto. Não és capaz de cumprir tudo isso. Ou seja, você não é capaz por si mesmo de cumprir todos os mandamentos de Deus. Por isso, por ti mesmo, nem andar nos mandamentos de Deus e servi-lo, sem sua graça especial. Ou seja, nós precisamos da graça especial de Deus para servir a Deus, a qual deves aprender a pedir incessantemente em fervorosas orações. Ou seja, nós temos que pedir a Deus a graça através da qual nós cumprimos os seus mandamentos. Vejamos, pois, se sabes dizer a oração dominical. Oração dominical significa oração do Senhor, tá? Dominical significa do Senhor, vem de Dominus. Dominus, em latim, significa Senhor. É daí que vem, por exemplo, a palavra domingo. A palavra domingo vem de Dominus, Senhor, é o dia do Senhor. Oração dominical, é a oração do Senhor. Escola dominical, é a escola do domingo, é a escola do Senhor. Então, vamos lá. No Pai Nosso, a gente já viu como é que é o Pai Nosso. E aí, depois que a gente faz o Pai Nosso, o que é que o catecismo ensina? Que deseja nessa oração que Deus te faça? Ou seja, o que é que você está pedindo no Pai Nosso? O que é que a gente pede no Pai Nosso? Então, o catecismo responde o seguinte: rogo ao Senhor, meu Deus, nosso Pai Celestial, que é o autor de todo bem, que me envie a mim e a todos a sua graça, para que o adoremos e sirvamos e lhe obedeçamos como devemos fazer. Ou seja, essa é uma das coisas que a gente está pedindo no Pai Nosso. Vê só que coisa profunda. Eu vou repetir aqui. Uma coisa que a gente está pedindo no Pai Nosso e muitas vezes a gente não nota. Rogo ao Senhor, meu Deus, nosso Pai Celestial, que é o autor de todo o bem, que me envie a mim e a todos a sua graça, para que o adoremos e sirvamos e lhe obedeçamos como devemos fazer. E suplico a Deus que se digne conceder-nos tudo quanto carecemos para nossos corpos e almas. A gente vai chegar nesse corpos e almas daqui a pouco. Que se compadeça de nós e nos perdoe os pecados, que haja por bem salvar-nos e defender-nos de todos os perigos espirituais e corporais, que nos livre de todo o pecado e maldade, e do nosso inimigo espiritual e da morte eterna. E confio em que fará tudo isso
por sua misericórdia e bondade, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, digo ao concluir, amém, isto é, assim seja. Então, veja quanta coisa a gente está pedindo no Pai Nosso, né? Então, a gente vai tratar aqui coisa por coisa. Vamos lá, a gente vai petição por petição. A gente diz que o Pai Nosso tem 7 petições, 7 coisas que a gente pede a Deus. Lembrando que, claro, quando a gente vê o Pai Nosso na versão mais curta, a versão de Lucas, são 5 petições. Então, a gente pode dizer que são 5 petições principais e 2 dessas petições se ramificam, tá? Então a gente tem 5 petições principais aí no Pai Nosso. A gente começa o Pai Nosso não fazendo uma petição, mas invocando a Deus. O que é invocar? Invocar é chamar. Nós chamamos Deus para perto de nós. Nós estamos invocando, tá? Nós chamamos para dentro. Invocamos. Nós estamos com a nossa voz chamando Deus para dentro de nós. Então, como é que nós invocamos? Dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Isso é a nossa invocação. Nós estamos invocando o nome do Senhor, dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Pausa, Valéria perguntou, qual é a melhor maneira de ensinar a oração do Pai Nosso para crianças? Maneira pela qual a criança possa entender o sentido da oração. Vê só, Bernardo, meu menino, eu tenho o hábito de fazer com ele essa oração. Então, a gente está sempre fazendo essa oração. As crianças que são mais novinhas, o ideal é a gente não ensinar nada. O ideal é a gente ensinar a oração, ou seja, ela começar a verbalizar essas palavras. Por quê? As crianças que são mais novinhas, elas são capazes de memorizar, elas são capazes de repetir, mas elas não são ainda capazes de entender a oração. Então, como essa habilidade de repetir vem primeiro, então o que é ideal? Com as crianças que são mais novinhas, a gente ensina primeiro a oração. E com o tempo, a gente dá uma aula às crianças com base nessa oração. Então, e o que a gente vai fazer aqui agora? Ou seja, explicar para as crianças cada coisa. Por que a gente chama Deus de Pai? Então, a gente vai para a primeira palavra, Pai, né? Pai Nosso. Então, o ideal é, com as crianças, a gente fazer uma aula para cada frase do Pai Nosso. Depois que elas já memorizaram o Pai Nosso. Tá? O ideal é a gente explicar cada frase daquilo que a gente está dizendo ali. E aí depois pedir para as próprias crianças explicarem, claro, isso aí, criança que tem já uma certa idade, né? Então, no Pai Nosso, como é que a gente começa dizendo? Pai Nosso que estás nos céus. Vê só, essa palavra Pai, que é a primeira palavra que nós dizemos no Pai Nosso, é uma palavra que tem muito significado, muita riqueza. Por quê? Cristo nos ensinou a orar chamando Deus de Pai. O tempo todo Jesus chamava Deus de Pai. Pai para aqui, Pai para ali. Raramente você vê Jesus falar Deus. Ele usa essa palavra Deus algumas vezes. Mas o mais comum é Jesus chamar Deus de Pai. Esse foi um dos grandes ensinamentos de Jesus para nós. Chamar Deus de Pai. No Antigo Testamento, Deus já era chamado de Pai. Mas não era com a mesma frequência, e os judeus no Antigo Testamento não tinham muita noção de que Deus é o meu Pai. Se falava de Deus como o Pai da nossa nação, tá? Então, mas os judeus eles não tinham tanto essa noção de que Deus é o meu Pai. Mas mesmo assim, já havia no Antigo Testamento, mesmo em oração, Deus era chamado de Pai. Eu vou dar um exemplo aqui, a oração de Davi. Está lá em 1 Crônicas 29, 10. Que inclusive esse capítulo de 1 Crônicas 29, 10, o versículo 14 tem algo que os anglicanos conhecem muito, tá? A gente vai ler aqui. Diz assim, 1 Coríntios 29, desculpe. 1 Coríntios 29, 10, diz assim. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Vou repetir. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Deus está sendo chamado aqui de o quê? Nosso Pai. Então, no Antigo Testamento, Deus já era chamado de nosso Pai. Aqui a palavra que é usada é Avinu, né? Av é pai em hebraico, Avinu é o nosso Pai. Então, Deus é chamado no Antigo Testamento de Avinu, Pai Nosso. Isso você vê lá em Isaías 63:16, desculpe. Deus ser chamado de nosso Pai.
Então, o ideal é nós entendermos isso. Desde o Antigo Testamento, Deus já era conhecido como Pai. Mas não é tão comum assim, tá? Não é o tempo todo que você vê Deus ser chamado de Pai no Antigo Testamento, mas ele é chamado, ele é reconhecido como Pai. Então, Cristo não trouxe um ensinamento do zero. Ele pegou um ensinamento que já existia no Antigo Testamento e aplicou para a nossa vida, tá? Agora, a palavra que Cristo usou foi uma palavra realmente nova, a palavra Abá. Abá é uma palavra para pai que é uma palavra que ela tem uma proximidade maior do que a palavra Av. Então, Av é pai de maneira mais genérica, mas Abba, ou Abá, melhor dizendo, em aramaico, é uma palavra que é como paizinho ou papai, é uma palavra que mostra uma proximidade maior. Então, é algo que é muito importante para nós cristãos e o apóstolo Paulo registra essa palavra. Ele registra isso como, através de Jesus, pelo Espírito Santo, nós podemos chamar Deus como nosso Abá. Então, você vê, por exemplo, lá em Gálatas 4:6, dizer assim: e porque vós sois filhos, ou seja, por que você é filho? Porque você é filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Então, o Espírito de Jesus que está em nós clama Abba, Pai. Pelo Espírito Santo, nós clamamos a Deus como nosso Pai. Então, é uma liberdade que nós temos de chamar a Deus de Pai. Percebe isso? Nós não vivemos numa escravidão, mas nós vivemos na liberdade através da qual nós podemos chamar a Deus como nosso Pai. Ou lá em Romanos 8,15, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão? Nós não somos escravos, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Nós não somos escravos, nós somos filhos. O Espírito de Jesus que habita em nós, ele clama Pai, ele clama Abba. Então, nessa oração, nós estamos clamando com Jesus, esse Jesus que o tempo todo chamava Deus de Pai. Então, nós temos que ter em nós essa fé, essa proximidade com Deus, de chamar Deus como nosso Pai. Então é uma coisa muito bonita isso que o Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás nos céus. Veja, quando nós dizemos que Deus está nos céus, a gente tem que entender, Deus não está apenas nos céus. Isso aí a Bíblia já ensina desde o Antigo Testamento, tá? Que Deus não está apenas nos céus. Mas essa ideia de que Deus está nos céus é uma forma de exaltar a grandeza dele. Eu vou ler aqui para você, por exemplo, Salmo 123, verso 1, que diz assim: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Veja, os olhos, eu estou aqui elevando os olhos para Deus que habita nos céus. Se você for olhar, por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ou se você olhar várias orações que Jesus faz na Bíblia, você vai ver que em vários momentos o texto bíblico diz: Jesus olhou para o céu, Jesus olhou para cima, olhando para o alto, Jesus deu graças, né? Jesus tinha esse hábito não só de dizer Pai que estás nos céus, mas de olhar para o céu. Então esse era um hábito de Jesus. Hoje em dia as pessoas têm muito costume de orar de olhos fechados, né? Então vamos orar aqui, aí fecha os olhos e tal. Eu também faço isso, eu também fecho os olhos. A não ser, claro, quando eu estou fazendo uma oração escrita. Ou quando eu estou orando, por exemplo, pela cura de uma pessoa, alguma coisa assim, eu olho para a pessoa. Mas é muito comum hoje em dia as pessoas orarem fechando os olhos. Na Bíblia, esse não era o costume, por incrível que pareça. Isso é um costume nosso, digamos assim, orar fechando os olhos. Mas na Bíblia o costume era orar com os olhos abertos. E Jesus não só orava com os olhos abertos, mas ele olhava para cima, ele olhava para o alto. Então esse gesto de olhar para cima, isso é a nossa humildade diante de Deus. Nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus. E por isso que muitas vezes nós erguemos as nossas mãos, né? Nós colocamos as mãos para o alto, reconhecendo de onde vem a graça sobre as nossas vidas. Vem de Deus, vem do céu, né? Vem do alto. Então, o Pai Nosso, ele é uma oração que reconhece essa grandeza de Deus. Por um lado, quando a gente diz Pai Nosso, isso transmite proximidade. Ele é nosso Pai, ele é próximo. Mas ele é um Pai que habita nos céus. Então isso transmite a grandeza, transmite também temor, transmite o senso de que Deus, ele é muito maior, de que ele é grande, de que ele é soberano e que ele derrama sobre nós a sua graça. Então, lembre-se disso, quando a gente diz Pai Nosso que estás nos céus, não é só porque Deus só está lá, não. Deus está em todos os lugares, Deus está em nós também, mas quando nós olhamos para cima, quando nós dizemos Pai Nosso, estamos reconhecendo a grandeza dele, que estás
nos céus. Ou seja, nós reconhecemos que Ele está acima de nós, que Ele é mais poderoso do que nós não controlamos a Ele, mas que nós pedimos. E uma coisa interessante, antes da gente passar aqui dessa frase, é que a gente diz Pai Nosso, não diz Pai Meu. Né? Por que não diz Pai Meu? Você pode orar em oração dizendo Meu Pai? Pode. Você pode. Mas nessa oração nós dizemos Pai Nosso. Tudo nessa oração está no plural. Pai Nosso. Né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ó. Pão nosso. Né? Perdoa as nossas dívidas. O Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas. Né? Assim como nós perdoamos nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então tudo nessa oração está no plural. Por quê? Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente não está orando só por nós, não. Então, uma coisa interessante sobre o Pai Nosso, quando você ora o Pai Nosso, você está orando por você e você está orando por toda a igreja. Você está orando por todo mundo. Porque o Pai Nosso é uma oração que nós fazemos por nós. No Pai Nosso eu não estou orando por mim, eu estou orando por nós. Então, é uma oração que todo cristão, quando faz juntamente com toda a igreja, com todo o corpo de Cristo, com todo o corpo místico, como nós dizemos, ou seja, com todos os cristãos, nós fazemos essa oração do Senhor. Então, Pai Nosso que estais nos céus. E aí, em seguida, a gente diz a primeira petição. Porque quando eu digo Pai Nosso que estás nos céus, isso é a invocação. Tá? Eu estou invocando, Pai Nosso que estás nos céus. E aí, a primeira petição, santificado seja o teu nome. Então, esse é o primeiro pedido, é a primeira petição que nós fazemos no Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Veja, quando eu digo santificado seja o teu nome, é como a Inara disse aí, eu estou adorando a Deus. Porque o nome de Deus já é santo, Deus já é santo. O nome de Deus já é santo. Quando eu digo santificado seja o teu nome, eu não estou tornando o nome de Deus mais santo do que ele já é. Ele já é santo. O nome de Deus já é santo. Nada que eu faça acrescenta uma santidade ao nome de Deus. Então Deus já é santo, Deus já é grande. Eu estava falando agora há pouco daquela música, né, que a gente canta lindo, lindo, lindo és. Então Deus não ganha nada quando a gente diz santificado seja o teu nome, quando a gente diz lindo és, quando a gente diz qualquer coisa em oração. A gente não está acrescentando nada a Deus. Deus não está ganhando nada. Esse é o primeiro ponto. Deus não se torna mais santo, Deus não precisa que a gente adore o nome dele, nós é que precisamos. Então esse é um ponto. Nós é que precisamos. Quando nós adoramos a Deus, o nosso coração se alinha a Deus. Então quando eu digo santificado seja o teu nome, essas palavras que eu digo santificado seja o teu nome, quando eu digo elas com entendimento, o meu coração se alinha ao coração de Deus. Por quê? Porque eu me coloco no modo de adoração, eu me coloco no modo de reconhecimento, no modo de grandeza. Muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer isso em oração, de reconhecer essa grandeza de Deus. Isso acontece muitas vezes mais com a música. A música nos ajuda, né? A música ajuda a gente a entrar nessa dimensão, digamos assim, alinhar o nosso coração de uma certa maneira. Mas a gente tem que fazer isso na oração também. E quando a gente diz santificado seja o teu nome, essa oração está me ajudando a reconhecer a grandeza de Deus. Quando eu me aproximo diante de Deus e eu não santifico o nome dele, e eu não reconheço que o nome dele é santo, eu não estou me aproximando de Deus. Se eu não reconheço que Deus é santo, eu não estou me aproximando de Deus. Então, quando essa oração nós dizemos santificado seja o teu nome, eu estou alinhando o meu coração ao coração de Deus para adorá-lo. Deus precisa disso? Não. Quem precisa sou eu, para poder chegar nele. Então, o Pai Nosso está me ensinando isso aí, como chegar em Deus, como adorar a Ele. Então, nós não devemos profanar o nome de Deus. O que é profanar o nome de Deus? É tratar o nome de Deus como se fosse profano, como se fosse besteira. Profano significa comum, tá? Eu não posso tratar o nome de Deus como se fosse comum. Não posso usar em vão o nome de Deus, usar por besteira. Por exemplo, fazer piada com o nome de Deus, fazer piada com Jesus. Eu não devo fazer isso. A Bíblia proíbe, a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar dos 10 mandamentos, na terceira ministração dessa série. Mas, já adiantando aqui, eu não posso usar piada com o nome de Deus, eu não posso usar piada com o nome de Jesus. Você pode fazer piada com 1000 coisas. Você pode fazer piada comigo. Tem problema nenhum você fazer piada comigo. Você pode fazer piada com muita coisa. Só não faça piada com o nome de Deus. Tá certo? Então, não use o nome de Deus em vão, não use o nome de Deus para fazer piada, não use o nome de Deus por besteira.
tá? Mas use o nome de Deus para santificar. Use o nome de Deus para glorificar o nome dele. Tá certo? Então, é isso que nós estamos dizendo. Santificado seja o teu nome. Eu preciso reconhecer que Deus tem um nome santo. Isso começa em mim, começa na minha oração, começa no meu coração. Por isso que existe a importância da gente entender que a oração não é só pedir. A oração, ela começa aí, quando eu estou reconhecendo o nome de Deus, quando eu estou reconhecendo a grandeza de Deus. Tem gente que diz o seguinte: na oração você tem que começar agradecendo. Talvez você já tenha visto isso. É uma coisa que eu faço muito. Quando eu estou fazendo uma oração espontânea, eu começo agradecendo alguma coisa. É massa fazer isso. No Pai Nosso não tem nenhum agradecimento. Já percebeu? No Pai Nosso a gente não agradece nada. A gente começa santificando o nome do Senhor, reconhecendo que o nome dele é santo. A gente nem agradece nada. No Pai Nosso não tem nenhum agradecimento. É por isso que quando as pessoas dizem o Pai Nosso é um modelo de oração. Onde é que... nosso modelo de oração não deveria ter, não, assim, um agradecimento a Deus. Então, no Pai Nosso a gente não agradece nada. No Pai Nosso a gente começa santificando, adorando o nome dele. Antes de agradecer por qualquer coisa, antes de pensar em qualquer coisa, nós estamos reconhecendo que o nome dele é santo. E aí a gente faz um pedido para nós. Venha o teu reino. Esse pedido, venha o teu reino, na versão mais longa, que é a versão do Evangelho de Mateus, a gente diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui seria a segunda e a terceira petições. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que a gente diz venha o teu reino? Já parou para pensar sobre isso? Porque muitas vezes os cristãos têm uma concepção errada. Qual é a concepção errada? Um dia eu vou morrer e eu vou para o reino, né? Eu vou entrar no reino dos céus quando eu morrer. Essa é uma concepção errada. Não está errado isso, não. Quando você morrer, você quer ir para o reino? Quer. Mas essa não é isso que nós esperamos como cristãos. O que nós esperamos é que o reino venha a nós. A gente não está pedindo para ir para lá. A gente está pedindo que o reino venha. É claro que quando a gente morrer, a gente espera estar com Jesus, consciente com Jesus, etc. Mas no Pai Nosso a gente diz: venha o teu reino. Então, lá em Apocalipse 21, 2, é o que acontece. No fim dos tempos, em Apocalipse 21, 2 diz assim: vi também a cidade santa, a cidade de Deus, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, veja, no fim dos tempos, você tem a cidade de Deus descendo dos céus até a terra. O que é isso? É o reino vindo até nós. Então, esse mundo que nós vivemos aqui, essa terra onde tem bicho, onde tem rio, onde tem terra, onde tem nuvem, isso aqui não vai ser abandonado por Deus, não. Claro, vai ser refeito, tá? Muita coisa vai ser destruída, vai ser refeito, mas o céu vem até a terra. A cidade de Deus vem até a terra. Então vai se cumprir essa oração que nós dizemos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Por quê? Porque quando o reino vier, assim como a vontade de Deus é feita no céu, ela vai ser feita aqui na terra. Então nós oramos dizendo: venha o teu reino, porque nós queremos receber o reino. Tem gente que diz: o reino para mim já está garantido. Então por que você ora venha o teu reino? Né? Não faz sentido. Então nós oramos dizendo: venha o teu reino, porque nós estamos pedindo para que o reino se realize, que ele se estabeleça aqui. E esse reino já se estabelece hoje. O reino de Deus, ele já começa hoje. Ele não vai ser só no fim dos tempos, não. No fim dos tempos, o que vai acontecer é que vai se concretizar para sempre. Mas o reino de Deus já começa hoje. Nós já estamos no reino de Deus hoje. Então, por isso que nós oramos dizendo: venha o teu reino, crendo que coisas vão acontecer hoje, onde o nome de Jesus for proclamado. E por isso seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A nossa esperança como cristãos é de novo céu e nova terra. Quando a gente falou sobre o fim dos tempos, em estudos passados, a gente falou sobre isso. Nossa esperança como cristãos é um novo céu e nova terra. É isso que nós esperamos. Novo céu, nova terra. Não é só novo céu e nova terra. Então essa oração do Pai Nosso é uma oração profética. Em primeiro lugar, a gente começa na primeira petição santificando o nome de Deus, adorando. E depois de adorar, os nossos olhos já estão lá na eternidade. Os nossos olhos já estão lá no futuro. Nossos olhos já estão lá vendo o reino de Deus se concretizar. Veja que oração profética. É uma oração que tira os nossos olhos da nossa mundanidade, das nossas besteiras. Tira os nossos olhos de tudo aquilo que é besta, que é bobo. Não, vamos começar adorando o nome do Senhor e olhando
para a eternidade, olhando para a Nova Jerusalém descendo dos céus, olhando para a vontade de Deus sendo feita. Hoje que oração profética, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesse mundo, hoje, quando a gente vê a terra, a gente vê muita injustiça, a gente vê muita maldade, mas a gente diz uma oração profética, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que coisa poderosa. Quanto mal se realiza nesse mundo e a gente está pedindo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Do mesmo jeito que a vontade de Deus é feita no céu, ela vai ser feita na terra também. E veja que oração poderosa, que mensagem. Né? Então, essas são a segunda e a terceira petição do Pai Nosso. E aí a gente segue dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha só, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que pão é esse? Essa é uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito. Que pão é esse? Porque naturalmente a gente pensa em que pão? É a comida na minha mesa, né? Será que é só isso? O catecismo que a gente leu diz o seguinte: eu suplico a Deus que se digne conceder-nos tudo quanto carecemos para nossos corpos e almas. Olha só, tudo quanto carecemos para nossos corpos e almas. Porque lembra que Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, no Pai Nosso, quando a gente pede o pão nosso de cada dia, a gente não está pedindo só o alimento do nosso corpo. A gente está pedindo também o alimento da nossa alma. A própria palavra, pão nosso de cada dia, o pão nosso cotidiano. Essa palavra que é traduzida como cotidiano, ou traduzida como de cada dia, que é a palavra epiúsios em grego, é uma palavra que pode ser traduzida como pão supersubstancial, ou pão espiritual. Algumas pessoas traduzem assim. Então, nós estamos pedindo o pão espiritual. Então, Santo Agostinho escreveu que aí nós pedimos a Deus tudo que é necessário para essa vida, ou o sacramento do corpo de Cristo, ou o nosso alimento espiritual. Então, já desde o período dos pais da igreja, que quando se diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, se fala também do sacramento. Então lembre-se disso. Nós não temos só a necessidade do alimento no corpo, não. Nós temos a necessidade do alimento na alma. Nós precisamos alimentar a nossa alma. E Cristo nos deixou um sacramento para que isso aconteça. Um sacramento para a nossa salvação, para que nós estejamos recebendo a salvação de Cristo no sacramento. Então, é importante nós pedirmos com fé aquilo que ele nos concede. Vamos ver aqui a pergunta que o Valdomiro fez. O reino é o governo de Deus, então pedimos que o governo dele seja estabelecido aqui e agora, exatamente. É isso aí. Pedimos que esse governo entre na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos desalinhados a esse governo, né? Os poderes das trevas reinam, imperam nesse mundo. E nós temos aí uma oração que é uma oração de batalha espiritual. Uma batalha espiritual está sendo travada aí. Porque nós entendemos que se eu estou pedindo venha o teu reino, é porque nesse mundo está se estabelecendo outros reinos, outros poderes. Poderes que são humanos e poderes que são das trevas. Né? É como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores das trevas desse mundo mal. Então, nesse mundo, esse mundo jaz no maligno. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende o quê? Que eu estou pedindo que Deus estabeleça o reino dele, desfazendo esses poderes das trevas. Então, é uma coisa muito forte isso, dizer, venha o teu reino. E aí, prosseguindo aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, é importante lembrar que nós estamos pedindo aqui pelo nosso alimento, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. E é importante lembrar que o pão é nosso também. Pai nosso, pão nosso. Então, nós estamos pedindo para um pão que é nosso. Então, nós devemos lembrar, quando nós recebemos o pão na nossa mesa, seja o pão espiritual, seja o pão do alimento para o nosso corpo, o pão natural, nós temos que lembrar o quê? Que o pão é nosso. Então, nós temos a responsabilidade de compartilhar o pão. Se eu entendo que o pão que está na minha mesa é nosso, ele não é só meu. Então, nós nos lembramos de uma responsabilidade para com outras pessoas, de levar para essas pessoas o pão. E aí a gente tem, por exemplo, na nossa igreja um ministério que é o prato cheio, onde a gente procura alimentar outras pessoas. Não é só na nossa igreja, mas é algo que todo cristão tem que ter. Essa responsabilidade de entender que eu tenho que alimentar outras pessoas também. E alimentar não só com o pão natural,
mas também com o pão espiritual levar o nome de Cristo a outras pessoas, levar a graça de Cristo, levar o evangelho a outras pessoas. Então, é uma oração onde nós estamos lembrando disso também. Veja quanta coisa a gente aprende no Pai Nosso. E aí a gente segue dizendo, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Lá em Mateus está escrito dívidas e em Lucas está escrito pecados. Perdoa as nossas dívidas, em Mateus, perdoa os nossos pecados. Está lá em Lucas. Então, possivelmente a versão mais original é Mateus quando disse perdoa as nossas dívidas. Em aramaico, o pecado ele podia ser chamado de dívida, tá? Então, quando nós lemos perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, tem um ensinamento importante aí, que é qual? O de que nós só perdoamos quando nós somos perdoados. Cristo ensinou, os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Então, lá em Marcos 11, olha o que Cristo ensina. Eu vou ler Marcos 11, 25 e 26. Diz assim. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. É só o 25, tá? E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, se eu não perdoar outras pessoas, eu não sou perdoado. Lembre-se disso. Nós só somos perdoados quando nós perdoamos outras pessoas. Então o perdão ele é condicional, tá? Nenhum cristão pode viver achando eu já sou perdoado. Né? Eu não preciso pedir perdão porque eu já sou perdoado o tempo todo. Eu peco e automaticamente eu já sou perdoado. Isso não existe na Bíblia. Tá? Esse perdão automático aí não existe na Bíblia. O que Jesus ensina é, se eu perdoar, eu sou perdoado. Então o perdão que nós recebemos é um perdão que é condicionado. Ele é condicional, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Se eu fecho o meu coração para outra pessoa, eu não sou perdoado também. Cristo tem uma parábola sobre isso lá em Mateus 18, sobre como se eu não perdoar, Deus também não me perdoa. Então, quem não quer ser condenado deve perdoar. Se eu quero ser condenado, é só eu não perdoar ninguém, tá? É automático. Se eu não perdoar ninguém, automaticamente eu estou condenado. Então, quem não quer ser condenado deve perdoar outras pessoas, sim, perdoar em oração. Olha o que Jesus diz. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, ó, você está orando, lembrei, opa, tem alguma coisa aqui contra alguém. Perdoe aquela pessoa naquele momento. Então, no Pai Nosso, quando a gente diz perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, na hora que você disser essa palavra, perdoe. Perdoe. Se tem alguém que lhe fez, perdoe naquele momento. Diga, Senhor, eu perdoo essa pessoa. E aí depois você vai lá e fala com aquela pessoa, pede perdão a ela presencialmente, se você puder, claro. Né? Então, nós devemos perdoar em oração as pessoas que nos fazem mal. E aí o Pai Nosso segue dizendo para aquilo que em Lucas é a última petição, tá? Mas que em Mateus são duas, que é assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pode ser uma ou duas, tá? Em Mateus são duas frases, em Lucas é uma frase só. Então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. São duas coisas que estão ligadas. Então, literalmente, quando se diz não nos deixes cair em tentação, em português a gente está dando uma facilitada. Porque literalmente o que Cristo disse foi não nos induzas à tentação. Ou seja, não nos leve à tentação. É importante você saber, Deus nos leva à tentação. Tá? Então quando a gente está pedindo aí não nos induza, é o quê? Deus não me coloque nessa situação aí de tentação. Deus não nos tenta, não é Deus quem tenta, mas Ele nos coloca em situações onde nós somos tentados. E Ele leva a essas situações onde nós somos tentados para nos provar. Então, quem está de pé, olhe que não caia. A gente não deve desejar a tentação. A gente não deve se jogar na tentação. A gente não deve tentar o nome do Senhor, tá? Mas, quando a gente passa pela tentação, nós devemos nos considerar bem-aventurados. Olha o que a gente aprende lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então veja, Deus, quando Ele nos faz passar pela aprovação, e a gente passa, Ele nos dá a coroa da vida. Então é algo que Deus coloca na nossa vida para a nossa salvação. Tá? É algo que Deus permite que a gente passe por aquilo, Deus nos conduz àquele momento
para a nossa salvação, para que nós possamos receber a coroa da vida. Então, através das tentações que nós herdamos a vida eterna. Então, a tentação, aqui pode ser a tentação de pecar, e essa palavra tentação pode se referir a perseguições também, que nós sofremos. Então, nós pedimos a Deus, não me coloque nessa situação. Agora, quando você está na tentação, peça a Deus a graça para não cair, porque Ele nos concede. E aí, por fim, a gente fala do mal, mas livra-nos do mal. Esse mal, ele pode ser traduzido como mal mesmo, mas pode ser traduzido como o maligno. E é por isso que o catecismo fala do nosso inimigo espiritual. Tá? Então, eu sou daqueles que defendem que a melhor maneira de traduzir é livra-nos do maligno. Então, Santo Agostinho, comentando isso, disse: assim, tenta Satanás aos homens, não por seu próprio poder. Satanás, quando ele nos tenta, não é pelo poder dele, mas com a permissão de Deus. Permissão que se dá, quer para que os homens sejam punidos pelos seus próprios pecados, quer para que sejam provados e experimentados de acordo com a misericórdia do Senhor. Então, Satanás, Deus tem um plano. Então, Deus tem um plano. Por que Deus permite que Satanás nos ataque? Tem um plano. Seja para nos punir pelos nossos pecados, mas também para que a gente seja fortalecido na batalha. Então, existe um propósito para isso, mas a gente pede, livra-nos do mal. A gente não deve desejar isso, tá? Valdomiro comentou, quando Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, é um exemplo, exatamente, é um exemplo. O próprio Cristo passou por isso. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Então isso acontece com a gente também. O Espírito Santo nos coloca em situações onde nós somos tentados. Mas se a gente estiver com o Espírito Santo, se a gente estiver firme no Senhor, e pedindo a Ele a graça, Ele nos concede a graça para passarmos isso e suportarmos. E aí, quando a gente diz livra-nos do mal, tem a última frase que é: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa parte final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É o que a gente chama de doxologia. Doxologia, em outras palavras, significa glorificação. São palavras de glorificação. Doxa é glória, ou louvor, ou reconhecimento. E logia é palavras, tá? Doxologia ou doxologia são palavras de glorificação, tá? E aí a gente está glorificando o nome do Senhor. Como a gente viu lá no Cântico de Davi, lá em Crônicas, esse trecho, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, é algo que já era comum entre os judeus fazerem esse tipo de glorificação. Agora, essa doxologia, ela não é parte original do Pai Nosso. Ela está lá em Mateus capítulo 6, mas ela foi acrescentada. Aquele ali foi um trecho acrescentado ao Pai Nosso, porque se tornou comum entre os cristãos recitar o Pai Nosso dessa maneira. Mas se você pegar várias Bíblias, você vai ver que aquilo ali vai estar em colchetes, tá? Foi um trecho que foi acrescentado ao Pai Nosso. Ele não é parte original do Pai Nosso, tanto que ele não faz parte da versão lá do Evangelho de Lucas. Beleza? Eu queria perguntar aqui a vocês, a gente ainda tem aqui 2 minutos antes da gente terminar essa live. Eu queria perguntar a vocês, alguma pergunta sobre o Pai Nosso? Tem muitas coisas que a gente poderia falar. E eu queria terminar com a gente fazendo aqui essa oração do Pai Nosso. Então vamos fazer essa oração, vamos entregar ao Senhor esse momento de oração. Eu espero que esse estudo tenha sido uma bênção para você. E aí, enquanto a gente está orando aqui, talvez surja alguma dúvida ao seu coração, fica à vontade aí para digitar, tá certo? Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, gente, fico feliz por quem estava aqui conosco hoje. E lembrando, hoje é o primeiro estudo dessa série. Nós, nas próximas terças-feiras, toda terça-feira, 21 horas, esteja aí conosco. Próxima terça-feira a gente vai tratar sobre o credo, que importância tem o credo, por que a gente recita o credo, que credos existem. A gente vai tratar isso terça-feira da semana que vem. E em seguida a gente vai continuar estudando aí a nossa fé, tá certo? Davi perguntou, nossos pecados são livres em relação a Deus? E isso, exatamente. Exatamente. Quando
a gente peca, a gente se coloca em dívida diante de Deus. Mas Deus está pronto a nos perdoar as nossas dívidas. É isso que é excelente como cristãos. Então, valorize o Pai Nosso, ore o Pai Nosso, memorize o Pai Nosso. Todo cristão tem que saber o Pai Nosso, tem que conhecer essa oração e orar ela com fé. Beleza, gente? Deus abençoe vocês. Estamos chegando aqui ao final. Um cheiro no coração. Deus abençoe. Até a próxima.